Bom, vamos conversar então. Bom dia, irmãos. Primeiramente, iniciar com essa saudação. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de estender um pouco o momento da celebração matutina de hoje, que envolveu a comemoração do Dia dos Pais. Gostaria de prestar os meus cumprimentos e conceder os meus votos de bênção para cada pai aqui presente que foi agraciado com esse dom de Deus, que é a paternidade, que é uma oportunidade para refletir a genuína e celestial paternidade, bem como os filhos e irmãozinhos aqui presentes que foram agraciados com cada figura paterna, para as quais devem obediência, submissão, busca e crescimento na graça e no Evangelho de Jesus Cristo. Bem como também as esposas, aquelas que maternam e que são responsáveis dentro do lar por auxiliar e ladear a autoridade do homem, que é o cabeça do seu domicílio e que tem como cabeça o próprio Cristo. Que essa santa vocação seja acompanhada sempre de espiritualidade e submissão, como o texto bíblico assim prescreve. Irmãos, embora hoje a comemoração diga respeito aos Dias dos Pais, nós não iremos tratar desta temática na Escola Bíblica Dominical. Para os que estão nos visitando de primeira viagem, nós estamos estudando uma revista chamada A Formosa Noiva de Cristo, uma revista que aborda o que nós chamamos de eclesiologia, em certo sentido, o estudo da igreja, aquilo que diz respeito às funções, natureza, essência, caráter e atributos da igreja do Senhor. Nós já passamos por 2 lições, uma ministrada pelo nosso irmão Ítalo e outra ministrada pelo nosso irmão Wesley, que não está aqui presente no momento. E agora nós iremos para o capítulo de número 3, lição de número 3. Convido os irmãos que abram as suas revistas, aqueles que dispõem delas. Capítulo de número 3, página de número 9. Lição intitulada de O Caráter Multiforme da Igreja. Para iniciarmos esse momento de estudo, reflexão e meditação, vamos ler o texto básico, que é Efésios capítulo 3, versículos 8 a 11. Efésios capítulo 3, versículos 8 a 11. Efésios que está ali logo após Gálatas no Novo Testamento. Efésios capítulo 3, versículos 8 a 11. Eu estarei fazendo essa leitura e peço que os irmãos acompanhem atentamente. Assim diz a palavra de Deus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até aqui. Irmãos, uma das maiores demonstrações de sabedoria é compreender que unidade não é sinônimo de uniformidade, mas harmonia. Curiosamente, esse entendimento nos cerca e rodeia há muito tempo e todos os dias. Por exemplo, no campo dos maquinários, uma máquina é capaz de produzir peças de maneira semelhante, de maneira repetitiva, mas somente é considerada uma obra-prima uma peça que contém elementos diferentes e que é transformada em uma unidade coerente. De modo semelhante, trazendo também esse entendimento um tanto quanto antigo, na filosofia, por meio de um homem chamado Aristóteles, em sua obra chamada A Política, ele diz que uma cidade não é formada por indivíduos inteiramente idênticos, mas por pessoas dissemelhantes, pessoas diferentes. Do contrário, isso não seria uma comunidade. Trazendo então a necessidade de se compreender que unidade ocorre por meio da integração e coordenação do que é pluralidade, diferença, diversidade. Na literatura não é diferente. Um antigo poeta chamado John Donne chegou a escrever que o homem não é uma ilha, inteiramente isolado em si, trazendo também a compreensão de que
O homem não foi feito para a solidão, e sim para a comunhão. E nós temos distinções culturais, familiares, genéticas, históricas, mas ainda assim devemos encontrar um propósito maior do que nós mesmos e assim viabilizar um caminho de união. Mas talvez a melhor ilustração seja a da música. Temos vários músicos aqui presentes. Os músicos sabem que uma sinfonia, ela não é produzida pela repetição de um instrumento incessantemente. Todo violino, todo violoncelo, toda flauta, cada um possui a sua beleza própria e conseguem atingir uma melodia grandiosa quando, sob a direção e condução de um maestro, são executados juntos. Na música nós vemos também que a unidade não elimina as diferenças. Na verdade, as organiza. E não é diferente no texto bíblico. Na verdade, essa percepção ela ganha mais corpo e musculatura nas Escrituras. Desde o princípio, Deus teve prazer na diversidade da sua criação. Nos mares, nos campos, nos povos e nos céus. Mas a igreja talvez seja a expressão mais extraordinária daquilo que conserva ao mesmo tempo unidade e diversidade. Nós temos homens e mulheres das mais variadas categorias e procedências. Etnias, tribos, línguas, nações, povos, personalidades, culturas e gerações. E ainda assim, nós vemos um zelo e um incentivo à preservação da unidade. E é curioso que no texto bíblico, a igreja ela possui uma variada descrição. Ela é chamada de corpo, ela é chamada de rebanho, ela é chamada de família, ela é chamada de reino, ela é chamada de nação, ela é chamada de povo. Cada expressão isoladamente não consegue carregar a riqueza do que é a igreja. Por isso, há tantas nomenclaturas e há tantas terminologias. Mas os teólogos reformados, buscando organizar o ensino bíblico e tentando explorar esse grau de riqueza, trouxeram umas contribuições a respeito de algumas características da igreja. Igreja militante, igreja triunfante, igreja invisível, igreja visível, igreja como organismo, igreja como organização. E é importante destacar que cada uma dessas compreensões não são defesas de instituições diferentes, apartadas, como se a igreja fosse dividida em entidades. Não, é uma só igreja encarada por perspectivas distintas, como se fosse um diamante, que quando tem a luz do sol incidida sobre si, revela várias facetas. Assim é a igreja, que revela, sob diferentes aspectos, a grande obra de Deus. Por isso que Paulo vai falar a respeito da multiforme sabedoria de Deus. E para que nós possamos imergir um pouco neste tema, nós iremos abordar cada uma das características que a revista traz nesta lição e que nós estaremos mergulhando no dia de hoje. Vamos ler primeiramente a introdução. Peço que os irmãos atentem os seus olhos para o primeiro parágrafo. A Escritura. Todos conseguem visualizar? Leiamos então. A Escritura descreve a Igreja de Cristo de modo rico, variado e profundamente teológico. Ela é apresentada como corpo, casa, noiva, rebanho, cidade e templo. Essa multiplicidade de imagens revela que a igreja não pode ser adequadamente compreendida por uma única categoria ou definição simplista. Sua natureza é complexa, porque a obra de Deus na história da redenção é igualmente profunda e abrangente. Primeiramente, eu sei que nós já passamos por essa lição, mas eu sei que tem irmãos aqui que não estavam presentes. Qual seria a melhor definição do que é a igreja? Alguém sabe aqui responder? Qual seria a melhor definição do que é igreja? Como é, Ítalo? Joyce? Somos nós, a igreja. Como é, Igor? Ajuntamento dos pecadores redimidos? Irmãos, no texto bíblico, alguém falou alguma coisa? No texto bíblico, cada expressão carrega uma riqueza e é melhor compreendido no seu significado original. Há muitos irmãos presentes aqui que sabem que o termo para a igreja, especialmente no Novo Testamento, é eclésia.
né, que significa assembleia, congregação, ajuntamento. Mas eu particularmente considero essa compreensão, essa redação um pouco simplista. Ajuntamento você tem em uma reunião sindical, ajuntamento se tem em uma passeata política, ajuntamento se tem em uma greve. Eu não considero essa definição rica, eu acho ela bem precária, por sinal. Igreja precisa ser compreendida primeiramente sob a ótica de Deus. Deus ele tem para a humanidade um plano de salvação coletivo. Por que isso é importante? Porque Deus ele não salva a Nicaele e a família dela somente. O Ítalo Brito e a família dele. O Ítalo Joás e a família dele, o Joviano e a família dele. Existe uma compreensão de que a nossa salvação ela é usufruída apenas no nosso eixo e núcleo familiar mais imediato. Mas o Deus que salva cada uma dessas pessoas inseriu elas em um plano de salvação mundial. Isso é importante entender porque Deus se relaciona com o seu povo, e é povo por isso, de maneira comunitária. Então todos nós aqui presentes, o irmão ali chegou a falar, todos nós aqui presentes somos igreja, os professos em Cristo Jesus. Todos somos igreja porque fazemos parte de uma grande comunidade celestial que ganha expressão terrena e é visível no momento, mas todos somos parte de um grande projeto comunitário. Esse é o primeiro ponto. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, onde é que aparece a primeira expressão do que seria a igreja? No Éden. Aquele é o projeto de Deus perfeito para a igreja. Comunhão ininterrupta, adoração incessante, estado de pureza e santidade sem limite. Obviamente, pela queda e pela corrupção da espiritualidade do homem, do coração e a intervenção dos desejos pecaminosos da carne, esse projeto ele acabou sendo temporariamente, digamos assim, frustrado. Foi postergado para ser consumado em uma situação futura. Mas nós vemos desde o Antigo Testamento expressões da igreja. Nós vemos desde aquela família da Mesopotâmia, que nasce com Abraão, que vira Abraão, família dos patriarcas, que se torna posteriormente os hebreus, que viram lá na frente a nação de Israel. E que no Novo Testamento, de maneira plena e expansiva, vai ser a igreja de Cristo. Pois o Evangelho tinha esse plano desde o início. Expandir o reino de Deus para além das limítrofes nacionais de Israel. De modo que fosse o quê? Mundial. De modo que fosse o quê? Comunitário. De modo que fosse populoso e abrangente. Então, essa é a primeira consideração que nós precisamos fazer a respeito do que é igreja. É um povo que vive em pluralidade enquanto busca unidade. Agora, tendo essa compreensão, vamos para as características que a revista traz. Essa introdução ela vai ser muito importante para a última abordagem que vai ser feita hoje, a respeito dessas características da igreja. Mas, por hora, nos detenhamos no que a revista nos orienta como roteiro. A gente vai falar a respeito da igreja militante e a igreja triunfante. Eu sei que esse termo, militante, especialmente na atualidade, ganhou uma conotação bem pejorativa, né? Geralmente nós entendemos como militante aquelas pessoas que são extremamente engajadas com pautas sociais, políticas, os famosos justiceiros sociais, pessoas que têm uma inimizade com perfume, desodorante e um barbeador. Nós passamos a associar com essas imagens um tanto quanto depreciativas, né? Como se fosse realmente algo ofensivo e não algo proveitoso que tirasse algum proveito e ensinamento. Mas por que a igreja é chamada de militante? Pelo próprio termo militar. Militar, que vem do latim militare, que significa combater ou agir como um soldado. Combater ou agir como um soldado. E o texto bíblico, ele descreve a caminhada cristã usando recursos e termos militares. Efésios capítulo 6, a armadura da salvação, vestir a couraça da justiça. 2 Timóteo capítulo 2, Paulo fala para Timóteo, participe do meu sofrimento como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate. Então as escrituras elas definem a caminhada cristã como se fosse
uma grande empreitada, uma grande incursão militar. Agora, por quê? Se o cristianismo é uma religião que nos proporciona salvação, redenção, nós temos paz com Deus, nos é garantida uma pátria celestial, porque aparentemente nós estamos militando, estamos combatendo, estamos em estado de guerra. Como é, Igor? Tem um exército invisível? Exatamente. Olha aí, você antecipando a aula. O povo bom de Bíblia é assim, né? Vai logo no ponto. Mas é exatamente isso que você falou. Eu ia perguntar exatamente quais são os principais opositores e adversários. Porque quem combate alguma coisa. Combate a alguém. São os judeus que negam a messianidade de Jesus? É o Jihad, o Hamas islâmico? São os governos de esquerda, o lulopetismo? Não. Eu vou pedir que cada irmão, pelo menos 3 irmãos, abram em 3 passagens específicas. Pedir que o irmão Ítalo Brito abra em 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16. 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16. Pedir que o irmão Elvis abra em Gálatas, capítulo 5, verso 17. E que o nosso irmão Ítalo Joás abra em 1 Pedro 5, 8. Repetindo, Ítalo Brito, 1 João, capítulo 2, versos 15 a 16. Elvis, Gálatas, capítulo 5, verso 17. E Ítalo Joás, 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Assim que encontrar, você pode ler, Ítalo, em sequência o Elvis e, por terceiro, o Joás. Por gentileza. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Elvis. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque só ocorre no princípio, a guerra passais e porventura eles vão ter. Então, Joás. Eles são Tiago, porque Tiago, nosso adversário, não demera, porque eu não trabalho, Pronto. Com base na passagem que cada um desses irmãos leu, nós temos 3 adversários. A Bíblia nos informa quem são os nossos opositores. Aqueles que buscam minar a nossa peregrinação neste mundo e a caminhada da nossa fé. O mundo, a carne e o diabo. 3 inimigos. Um tem personalidade, que é o diabo. O mundo pode ter personalidade, e aqui eu vou explicar o que é o mundo, de acordo com o texto bíblico, e a nossa carne. São esses que apresentam embaraços, impeditivos, visam retardar a nossa chegada ao céu e visam contaminar a nossa santidade, nos afastando de Deus. São esses 3. O mundo. O que é o mundo? Parece muito abstrato, né? O mundo é tanta coisa, é o globo, é o Pacífico, é o Atlântico. O que é o mundo? São os sistemas de valores que se opõem a tudo aquilo que se chama Deus. Então, Deus estabeleceu um relacionamento heteronormativo, homem e mulher. O que o mundo vai trazer? Uma flexibilização dessa ordenança, trazendo uma variedade de relacionamentos alternativos de pessoas entre o mesmo sexo, criando, como nós sabemos, né, como é de conhecimento público, a sigla LGBT tem várias siglas, né, vai acrescentando cada ano, parece código do GTA, cada ano é uma nova. Fora o mundo, nós temos a carne. A carne é o nosso coração pecaminoso. A carne são os impulsos primitivos que visam nos afastar da nova natureza que nos foi concedida. É aquele comando que Deus dá lá para Caim em Gênesis 4. Que ele vai dizer, teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre
dominá-lo. É o estado que o homem se encontra após a queda. Pois embora cada um que professe o nome do Senhor e o aceite de coração seja genuinamente salvo e regenerado, e nele habita o Espírito Santo, nós só fomos libertos do domínio do pecado, não da influência dele. Nós só seremos libertos da influência dele na consumação dos séculos, quando nós estivermos face a face com o Senhor, no nosso estado de glorificação. Terceiro, o diabo. O diabo, como a Bíblia fala, que até na etimologia da palavra em hebraico, né, que é chamado Satana, daí que vem a palavra Satanás, é acusador. Esse é o nome do diabo, acusador. No Novo Testamento, tanto ganha a conotação de acusador como inimigo. Ele é o inimigo da nossa fé. Como Pedro vai falar, ele está sempre rodeando os nossos derredores para poder nos tragar, para poder nos influenciar e desvirtuar o nosso propósito com Deus. É o que ele faz com Pedro, é o que ele fez com Davi no Antigo Testamento e com tantos servos de Deus no decorrer da história. E o diabo ele tem capacidade de agência e atuação. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer que pretendia visitar os irmãos da igreja, só que por intervenção, por freio, por brecagem de Satanás, não conseguiu. Então nós precisamos entender que o diabo existe. O diabo existe, o diabo atua, e o diabo tem extremo interesse em desvirtuar cada um de nós da nossa fé. O diabo ele não está naquele senhor que há mais de 20 anos se embriaga no bar, deixa a esposa chorando em casa sozinha, junto aos seus filhos, que padecem com a dor de vê-lo mergulhado no vício da embriaguez. O diabo está na casa de cada um dos irmãos aqui no sentido de tentar desvirtuá-los do caminho eterno. Pois ele tem interesse na queda dos justos. Os perdidos não, os perdidos já são dele. Neles já atua um espírito, que o apóstolo Paulo também vai falar, que é o espírito da desobediência. Agora, no nosso desvirtuamento, este sim tem investimento por parte de Satanás. E há um denominador em comum aqui, em cada um desses inimigos. Mundo, carne e Satanás. Eles são corruptores da fé. E a Bíblia usa uma linguagem externa para falar de uma guerra que é interna, como o Igor falou. A Bíblia vai falar sobre militar, sobre combater, sobre enfrentar, em termos externos, porque militares, agentes das Forças Armadas, de Exército, são pessoas que trabalham no mundo terreno, no mundo visual, mas esse combate, na verdade, é interno. Por que é importante entender isso? Porque durante a história da igreja, muitos professos e fiéis falharam em identificar o real adversário da nossa fé. Logo no início da era cristã, muitos monges foram buscar abrigo e refúgio em monastérios, porque criam que o mundo e a vivência no mundo era o único meio de corrompê-los e desvirtuá-los da fé. O que aconteceu? Esqueceram dois outros inimigos, a carne e o diabo. Aí a carne e o diabo foram procurar eles lá nos monastérios. Resultado, várias orgias, prostituição, relacionamentos homossexuais em vários mosteiros. Porque eles falharam em entender que não é se escondendo deste mundo visível ou se apartando dele que você está seguro. É combatendo o combate neste molde que o apóstolo Paulo fala e toda a Bíblia prescreve. De modo semelhante, nós vimos na história da igreja as cruzadas. Uma empreitada de caráter militar que contou com uma coligação, uma união política entre o Papa e o rei da época, para que fossem feitas peregrinações a Jerusalém para que se resguardasse não só a integridade da terra tida como santa e prometida, mas também a segurança dos judeus que nelas habitavam, em combates infidáveis contra muçulmanos e posteriormente contra espanhóis. Resultado: em nome de um combate que visava defender a fé, sangue foi vastamente derramado. Mais uma vez, a carne e o diabo aparentemente venceram. Por fim, a Inquisição. Talvez o fenômeno mais conhecido da história da Igreja Católica, que foi aquele tribunal instituído e estabelecido para julgar pessoas que possivelmente ou supostamente agiam na contramão e de maneira contraditória à fé cristã. Que visavam violentar doutrinas bem estabelecidas e que eram fundamentais de acordo com as Escrituras. Resultado,
Pessoas, inclusive, que a Igreja Católica hoje reconhece como mártires, né? Santos, como Joana d'Arc, foram queimados, assassinados e mortos. Esse é o problema da Igreja quando ela não reconhece o seu real inimigo. Ela acaba agindo como inimigo da fé, sendo influenciada. Isso. Isso. Exatamente. Na época existia essa grande influência política e um oportunismo de algumas pessoas da própria igreja, né, em querer tirar vantagem de algumas situações. Usou-se uma verdade como as Escrituras para defender uma verdade que era pessoal. Em todas essas três situações que eu listei, monges, monastérios, cruzados, Inquisição, um desses três ganhou o combate. O mundo, ou o diabo, ou a carne. Não venceu a guerra, porque a Igreja de Cristo não perde a guerra, mas venceu temporariamente um combate. O que nos leva, irmãos, à primeira característica da igreja que nós estamos estudando aqui, essa característica da igreja militante. Nós já entendemos que é uma igreja combativa, que tem uma luta invisível e que vai ser vitalícia, até estarmos com agora, contra essas três forças que visam minar a nossa fé. A igreja militante é imperfeita. Essa é a primeira característica. Como nós somos libertos do domínio, mas não da influência do pecado, nós ainda padecemos na imperfeição. O que nos leva a estar em constante santificação. Daí os comandos e os fomentos bíblicos para que nós busquemos a santificação. Paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem verá o Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Deus para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É um padrão de perfeição que nós nunca vamos alcançar nesta vida, mas ainda assim o texto bíblico nos adverte, exorta e estimula nós buscarmos. Qual é a consequência disso? É entender que a igreja militante ela é santificada, mas ela não é glorificada. Ela é eleita, mas é imperfeita. O maior exemplo disso no Novo Testamento é a igreja de Corinto. Imoralidade sexual, de relação entre enteado e madrasto, facções, partidarismo, uso indevido dos dons espirituais, deturpação da ceia do Senhor, descrença na ressurreição de Cristo. Como é que o apóstolo Paulo se endereça a essa igreja na primeira carta aos Coríntios? Aos santificados em Cristo Jesus, à igreja de Deus em Corinto, sempre dou graças ao meu Deus a respeito de vós, a respeito da graça que vos foi outorgada. Parece dicotômico, né? Como é que uma igreja tão depravada, tão suja, pode ser chamada de eleita, santificada em Cristo, pode ter algo dito a seu respeito que envolva a presença de graça? Porque a igreja militante é imperfeita, mas é eleita. Continua sendo igreja. Só tem chagas, máculas e manchas na sua santidade. E por que isso é importante? Trazendo uma breve aplicação pastoral. Para nós entendermos como igreja, que nós não podemos esperar de uma igreja que ainda milita, que ainda combate, encontrar triunfo, que é a outra igreja que nós vamos ver daqui a pouco. Nós não podemos encontrar sempre de pé pessoas que caem como nós. Nós não podemos esperar encontrar sempre de pé pessoas que caem como nós. Isso ajuda a equilibrar e balizar as nossas expectativas. A nós não romantizarmos o que é a igreja, não idealizarmos o que é a vida comunitária com aqueles que são, como disse o Igor, né, pecadores redimidos pelo Senhor, porque ora se vence, ora perde um combate desse. Ora é o Espírito, ora é a carne falando. Ora é Satanás atacando, ora é o irmão com jejum, oração, esbanjando paz, placidez, tranquilidade, genuína espiritualidade. Então, nessas oscilações, nós vemos ainda esses resquícios de imperfeições que ainda acometem a igreja. É a igreja em peregrinação, irmãos. Está caminhando. Às vezes ela quer parar, às vezes ela tropeça um pouco, mas continua caminhando. Então, se nós nos atentarmos e nos detivermos apenas aos tropeços, nós dificilmente vamos fazer parte de alguma igreja. E na primeira decepção, nós vamos provavelmente abandonar a comunidade.
Mas nem tudo é só mazela, né? A igreja militante também recebeu algumas comissões e incumbências. Somente a igreja militante evangeliza. Somente a igreja militante faz missões culturais, transculturais. Somente a igreja militante tem pautas sociais exercidas pelo Ministério da Misericórdia, que é a diaconia. É uma igreja que serve. Às vezes esse serviço ele vai ser a expressão do amor de Deus. Mas como diz o Charles Spurgeon, né? Às vezes há ódio no nosso amor, incredulidade na nossa fé. Então, nós devemos manter nossas expectativas sóbrias e comedidas em relação a uma igreja que ainda não terminou a sua peregrinação. O que nos leva a outra igreja, a outra característica da igreja, na verdade. Eu peço só que algum irmão leia, nesse primeiro tópico, Igreja Militante Triunfante, esse parágrafo que começa com essa condição explica por que, é o terceiro parágrafo, essa condição explica por que a igreja é visível. Essa condição explica por que a igreja visível, enquanto militante, é marcada por fraquezas, imperfeições e até escândalos. A própria Escritura reconhece essa realidade ao exortar continuamente a igreja à santidade, à perseverança e ao arrependimento. Reconhecer o caráter militante da igreja nos preserva de expectativas irreais e de um idealismo ingênuo que se escandaliza com suas falhas. Pronto, até aqui. Exatamente aquilo que eu havia comentado ainda há pouco, né, que o autor da revista vai tratar a respeito desse caráter da igreja militante, né, que é marcado por momentos em que uma dessas três forças vence essa queda de braço. Marcada por escândalos, às vezes, imperfeições, por algumas falhas, mas nós devemos ter uma compreensão sadia para entender o outro caráter da igreja, igreja triunfante. O nome é autoexplicativo. Igreja triunfante, está triunfando ou já triunfou. Essa palavra que também tem um empréstimo romano, nós fizemos esse empréstimo terminológico, da palavra triunfus no latim, que é triunfo. E o triunfo era a maior condecoração, a maior honraria que um comandante militar romano poderia receber na época. Ele entrava nos grandes pátios, no Coliseu, cercado de soldados na sua biga, e ia em direção até o templo do deus Júpiter, para ser agraciado de maneira sagrada. Nós, ressignificando a origem cultural e religiosa desse termo, usamos esse termo para se referir à igreja triunfante, porque a igreja triunfante é a igreja que já triunfou. É a igreja que já chegou à pátria celestial. É a igreja que já desposou o seu noivo, que já entrou nas bodas do Cordeiro, que já usufrui de forma plena da comunhão com o Senhor. A igreja que hoje vive em estado de adoração, dos nossos irmãos que já foram elevados aos céus, daqueles que já possuem o usufruto e o benefício de não serem mais influenciados pelo pecado, que hoje não precisam mais da fé, pois tudo que possuem é o amor e a adoração, pois veem a Deus face a face. Essa é a igreja triunfante. Em suma, é a igreja glorificada. A igreja que terminou a peregrinação. Em certo sentido, não há muito a ser abordado a respeito dessa igreja, né? Porque ela usufrui de forma plena e completa da obra redentiva de Cristo. Ela está no céu, resumindo. E vai passar por um aperfeiçoamento ainda maior nos últimos dias para cumprir a promessa de Apocalipse 21. Que Deus vai habitar com todos os seus eleitos, de todas as gerações, no fim de todas as coisas. Agora o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Fazendo antes uma breve consideração, que eu gosto muito de um teólogo chamado Oscar Cullmann, que é um teólogo luterano, que ele vai falar a respeito da igreja militante e da triunfante. Ele vai chamar de dia D e dia V. Não sei se os irmãos lembram, na história da Alemanha nazista, o dia D foi aquele dia em que os aliados, compostos por Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, invadiram a Normandia, uma porção de terra francesa. França havia sido tomada juntamente com a Europa por todo o Terceiro Reich, por toda a Alemanha nazista.
E essa invasão foi o início da derrocada do fim da Alemanha nazista. Aí por que o Oscar usa essa analogia? Dia D, como ficou conhecido, ele durou mais de um ano. Ele começou mais ou menos ali em abril de 44 e terminou em maio de 45. Foi o ano que oficialmente acabou a Segunda Guerra. Ele vai dizer que a igreja militante vive no dia D. Ela já venceu o combate por ter sido, digamos, já foi conquistada e comprada por Cristo. Ela já usufrui das bênçãos da cruz. Mas o dia V ainda não chegou, que é o dia da vitória. Durante um ano, os aliados ficaram combatendo as nações do eixo. Houve morte, sofrimento, dor, angústia, idêntico à nossa história. Nós já vencemos porque estamos em Cristo, mas ainda estamos peregrinando. Então não chegou o dia V, estamos só no dia D. O dia V ele dizia que era a parousia, a vinda de Cristo, e que nós estaremos usufruindo de uma comunhão eterna com Ele. Então, nós vivemos naquele famoso, para quem já ouviu algumas mensagens, pregações, já deve ter escutado esse termo aqui, essa expressão, já e ainda não. Nós já vivemos no já da cruz de Cristo, mas o ainda não da consumação. Estamos neste meio termo, nesta caminhada. Então a igreja militante está no já, e a triunfante já chegou lá. Essa é a grande diferença, a diferença fundamental. Por isso, irmãos, nós devemos, tendo uma compreensão a respeito de cada caráter da igreja, conduzir a nossa vida aqui. Porque a igreja triunfante, ela é o alvo, ela é o padrão, mas ela não é a realidade. Você não vai encontrar a perfeição como a igreja que ainda milita, está combatendo. O alvo da militante é ser a triunfante, mas ela ainda não chegou lá. Passando por outras características e atributos da igreja, nós vamos agora para a igreja visível e invisível. Mas antes disso, eu peço que algum irmão leia o último parágrafo do primeiro tópico. A Escritura afirma, o último parágrafo do primeiro tópico, está na folha de número 10. A Escritura afirma que ambas estão unidas em Cristo. Mesmo o Senhor, tanto os vivos quanto os mortos, a igreja que luta o combate é a mesma que, pela graça de Deus, triunfará. Essa esperança sustenta a perseverança dos santos e orienta a igreja militante a viver como glórias postos na glória futura, certa de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pronto, perfeito. Aqui é o arremate de tudo aquilo que nós falamos ainda há pouco. A igreja militante se espelha na triunfante. E tem a expectativa que vai triunfar por definitivo. Quando será desprovida de todo sofrimento, morte, dor, luto, angústia, quando estiver eternamente em Cristo. Agora nós vamos para as distinções envolvendo a igreja visível e invisível, que segue no segundo tópico. Primeiro vamos falar a respeito da igreja invisível. E fazer uma breve consideração a respeito dessa distinção. Se a primeira distinção diz respeito ao estado da igreja no tempo, igreja militante, agora, igreja triunfante, futuro. A igreja invisível e invisível diz respeito às diferenças de visões sobre a igreja. Igreja invisível, vou pegar uma definição do Wayne Grudem. É a igreja como Deus a conhece. Ela é formada por todos aqueles que são eleitos do Senhor, professam genuinamente a fé em Cristo e estão em comunhão, perseverando em santidade, busca de adoração e dando frutos de conversão. Essa é a igreja de Deus. É a igreja dos verdadeiramente regenerados. É aqueles que foram chamados, foram vocacionados e que estão já usufruindo da reconciliação proporcionada pela cruz. E por que é chamada de invisível? 2 Timóteo, capítulo 2, tem uma expressão muito emblemática. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Os irmãos puderem abrir, por gentileza, vamos ler juntos. Visível é a igreja como Deus a vê, a igreja visível. 2,19, isso. Todos encontraram?
O Senhor, o que está escrito aí? Hã? É o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso. 2 Timóteo, versículo 19, a parte B. Isso. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Paulo está dizendo que só Deus consegue ter o discernimento infalível e conhecer no íntimo cada um aqui presente que é verdadeiramente convertido. Pois é plenamente possível que uma pessoa tenha frequência congregacional, bata ponto em todas as programações, dê aparentes frutos de conversão e não seja convertido. Pode ser que em vez de espiritualidade seja só formalidade. Em vez de conteúdo seja só performance. Por isso, Paulo vai dizer, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E a respeito da igreja invisível, houve uma grande celeuma, um grande debate na época da Reforma, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai dizer que somente na igreja visível enquanto organização reside a igreja verdadeira de Cristo. Porque esta organização, ela seria a sucessão apostólica desde Pedro, passando por todos os bispos e papas até os dias de hoje. De maneira que você não tem a possibilidade de ser salvo se não for dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Sua irmã? Uhum. Porque realmente é uma visão institucional deles, eles realmente acreditam nisso. Isso como se fosse um dogma, né? Eles passam isso por geração e tradição, que realmente você não tem possibilidade de salvação se não estiver... É sua irmã, né? Que diz isso, né? Alega isso. Na época da Reforma, tanto Lutero como Calvino foram de encontro direto a esse pensamento. Eles condenaram essa ideia de que só na organização você tem salvação e acentuaram que o reino de Deus ele não pode ser limitado a algo visual e que também a sucessão apostólica só seria um argumento legítimo se os sucessores tivessem preservado a verdade das Escrituras. Calvino vai até dizer que, por exemplo, Caifás, que é o sumo sacerdote, né, da parte dos saduceus, dos fariseus no Novo Testamento, ele descende de Arão. Mas ele não foi santo como Arão. Ele não temia o Senhor como Arão. Logo, o sacerdócio dele era ilícito, era ilegítimo, não era bíblico. Porque foi ele um dos promotores e agentes que cooperaram para a condenação e julgamento ilegítimo de Jesus. Então, o que Calvino vai dizer é isso. A sucessão só é legítima se for incorrupta. Como não foi incorrupta, esse princípio sucessório ele é inválido. E a Igreja de Deus não pode ser limitada nem circunscrita à Igreja Católica Apostólica Romana. Eles vão dizer que a Igreja Católica é apenas uma concha. Ela tem aparência, mas já não tem mais o conteúdo. Ela tem a forma da igreja, mas ela já perdeu a essência há muito tempo. E essa é a igreja invisível. A igreja que é formada por todos os eleitos de Deus. E nós veremos mais à frente, não se limitam a uma denominação. Em contraste, a igreja visível. Outra característica da igreja. A igreja visível, como também diz o Wayne Grudem, ela é percebida como os cristãos a percebem, como nós a vemos. E essa distinção existe para tratar da nossa percepção. Ela inclui todos os professos em Cristo que dão provas da sua fé na sua vida. Agora, você consegue dizer com certeza que todas as pessoas nessa congregação são convertidas? Você consegue bater o martelo e dizer que esse irmão aqui vai para o céu? Obviamente existe um norte bíblico que produz alguns tipos de discernimento. Nós guiamos aquela passagem, né, como uma avaliação. Pela árvore conhecereis o fruto. Vemos o fruto do Espírito. Vemos as pessoas que dão sinais exteriores de conversão. Mas você consegue dizer com certeza, eu vou ver essa pessoa no céu? Qual é o problema disso? Você não sabe como essa pessoa vai terminar. Paulo também não sabia. Por isso, em 2 Timóteo, ele vai citar 3 nomes: Demas, Himeneu e Fileto. Pessoas que começaram com ele,
mas não terminaram com ele. Estavam caminhando no início. No final se desvirtuaram. É o seu medo? Da senhora, pessoal ou... Meu pessoal, lógico, né? Uhum. De não terminar como começou. Sim, de não chegar até a fase de morar com A senhora quase me estimulou a fazer uma outra aula agora sobre isso, mas é uma dúvida e um questionamento que acometem a alma de muitos cristãos, essa possibilidade de perda da salvação. Não, fique à vontade, não se preocupe não. Fique tranquila, que é uma dinâmica interativa, tá bom? Não se preocupe com isso não. Mas o grande penhor da nossa salvação não é o nosso desempenho, não é o nosso esforço. Pois se fosse, nós ainda permaneceríamos perdidos. Se a senhora fosse contabilizar as vezes que a senhora permaneceu de pé, com as vezes que a senhora esteve caída, qual prevalece mais? Exatamente. É por isso que a salvação é por graça. E essa é a garantia de que a senhora, que confessou com a boca, creu com o coração, busca perseverar em santificação, vai ver o rosto de Cristo. É essa a sua garantia. Não deposite essa expectativa naquilo que a senhora faz ou deixa de fazer. É importante as obras, né? Eu sei que a senhora é de qual igreja? Canaã? Todo irmão pentecostal tem em mente aquela palavra, aquela expressão, né? A fé sem obras é morta, de Tiago, né? Já fui da Assembleia, eu sei que... Interessante que todos os publicanos, né, como também uma vez nos Estados Unidos, a temática dos sermões é justamente essa questão de colocar a pessoa mesmo, ser salvo mesmo. Uhum. Então, aquele sermão de salvação, Isso. Isso, exatamente. Jonathan Edwards mesmo, né, ele tem sermões muito nesse sentido. O irmão Elvis, para quem não ouviu, não vou citar nomes além do irmão Igor, ele falou que os puritanos, eles eram muito enfáticos nos seus sermões e pregações a respeito de provocações para os ouvintes. Você é salvo mesmo? Você realmente está em Cristo? Justamente para trazer um autodiagnóstico, um homem entender se ele realmente estava usufruindo da reconciliação ou vivia uma ilusão. Então, realmente, como ele fez essa contribuição, isso é verídico. E o que é interessante é que essa pergunta ela pode ser feita para instigar essa reflexão. E é normal que na nossa caminhada nós tenhamos essa dúvida, façamos essa indagação. Nós somos salvos mesmo? Será que eu vou mesmo para o céu? Mas essa dúvida ela geralmente surge quando ou estamos em pecado ou estamos fracos na fé. Perceba que ela não surge quando nós estamos fortes espiritualmente. A gente se sente tão perto do céu, tão perto de Deus. Então é preciso ter o discernimento para entender quem está falando. Se é o Espírito, se é a carne, o diabo. Então, acredito que a coisa caminha muito por aí. Eu não sou pastor, mas eu entendo muito por esse sentido. Então, continuando aqui a igreja visível, como eu estava falando, né, Paulo se endereça a cada uma das igrejas nas suas cartas. Tessalonicenses, Corinto. Paulo sabia que todo mundo ali era crente? Paulo poderia dizer, todo mundo aqui é crente? Não poderia. Ele chama de igreja, não chama? A amada igreja, né? Porque de fato havia eleitos ali, pessoas de fato que criam no Senhor e viviam para o Senhor. Agora ele não poderia dizer com certeza, com fatalidade, que todo mundo ali era crente. Ele não podia. Porque ele mesmo presenciou pessoas que começaram com ele e não terminaram com ele. Ele vai dizer, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou na primeira defesa. O pastor fala que não é só professar, é terminar. Isso. Exatamente. E geralmente não, né? Espiritualmente, celestialmente, quem nos faz terminar bem é o próprio Senhor. Agora, essa declaração ela deve servir como um estímulo para você observar a sua caminhada. Por exemplo, John Wesley e Charles Wesley, seu irmão, eles faziam muitos sermões com essa ênfase no que você faz da sua vida com Deus, na adoração, serviço, frutos, obras. Então eles diziam algo maravilhoso.
tenha uma fé tão grande em Cristo que você não consiga se contentar com o que você tinha antes. Desenvolva uma fé tão intensa que você consiga ter mais satisfação no que você vai ser do que você já foi. Então, a Bíblia traz essas reflexões a respeito de que Deus realmente é o autor da nossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, também nos incentiva, como Paulo fala, a desenvolver essa salvação. A buscar maximizar, espiritualizar, perseverar. Mas o grande fundamento, como nós conhecemos aquela passagem da própria igreja, né, que Jesus ia falar para Pedro, sobre minha pedra, edificarei esta igreja. Por que as portas do inferno não vão prevalecer? Porque a pedra é Ele. Ele é a pedra. É Ele quem vai garantir que a senhora e qualquer pessoa que creia verdadeiramente com o coração vai chegar ao céu. Porque se for depender do seu mérito, da sua obra, do seu esforço, e for contabilizar com os frutos positivos, a balança vai estar assim. Então, se a senhora, por exemplo, morrer, provavelmente no dia que a senhora morrer, a senhora vai cometer um pecado. Isso vai lhe tirar do céu? Não vai. Porque a senhora faz parte, inclusive, da igreja militante, que é a igreja imperfeita, mas eleita. Por isso que Paulo vai dizer, salvos pela graça. Favor. E ele ainda vai completar, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, Cristo é o grande penhor e garantia dessa salvação. Eu recomendaria que a senhora tivesse conforto se inovando no seu pastor, mas eu, lhe aconselhando, diria para a senhora procurar consolo nisso. Como você usou o exemplo do combate, como se o comandante fosse sentir vergonha do seu soldado porque por algum momento ele recuou. Mas de maneira nenhuma. Deus, quando às vezes somos mais quietos na batalha, mas sempre o Senhor nos levanta para a verdade. Aproveitando que eu estou muito paulino hoje, estou citando muito Paulo, né? Aproveitando da 2 Timóteo, pegando o gancho que você falou. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. É o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2. É esse grande contraste entre o nosso caráter e o caráter de Deus que é até assombroso. Porque nós temos dificuldade em perdoar as pessoas, né? Nossos filhos ingratos, nossa irmã que fala coisas desse tipo, às vezes uma mãe com transtorno narcisista. Nós temos dificuldade. Mas Deus não é assim. O amor dele, na minha concepção, é o atributo mais misterioso a respeito do ser dele. Não é a onipotência, não é a onipresença, não é a onisciência, é o amor. Tá? Pode falar também, a gente vai falar sobre isso hoje ainda, não se preocupe não. Mas só continuando o fio da meada a respeito da igreja visível, é que ela pode conter o famoso joio e o famoso trigo. Ela pode conter os salvos e os degenerados, que aparentam ser salvos. Por isso que Paulo vai resolver essa questão dizendo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Na verdade, para a igreja de Éfeso, lá em Atos, ele vai dizer, de vós mesmos surgirão lobos. Então, a oposição da igreja, do mundo, do diabo, da carne, surge daqui, às vezes. Dos próprios filhos do diabo que fazem parte do corpo visível, não do invisível. Do invisível, só os eleitos. Do visível, que é o templo, esses também podem pertencer. Do visível fazem parte os eleitos e os não eleitos. Os dois. Por isso que a igreja visível é como os homens a percebem. E a invisível é como Deus a conhece. É essa a grande distinção. E trazendo essa distinção, eu gosto muito da declaração de Agostinho. Ele diz, muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Que abre margem para um tópico que também nós vamos trabalhar mais à frente. Mas para nós, qual é a valia desse conhecimento? Nós precisamos, irmãos, usar um critério exclusivamente escriturístico para lidar com a igreja visível. Porque se nós começarmos a usar critérios e avaliações pessoais, subjetivas, para dizer quem é e quem não é do corpo, nós vamos causar divisão. A Bíblia fala
quem dá fruto do Espírito, quem dá sinais exteriores de conversão, daqueles que pertencem ao corpo do Senhor. Mas quem é que ceifa o joio e o trigo? Na parábola, o próprio Jesus diz: é Ele. No juízo final, quem vai lidar com isso de maneira definitiva é Ele. Certamente nós não podemos ser liberais e flexíveis com pessoas que contaminam o corpo, causando divisão, pecado, escândalo. Por isso existem os processos de disciplina dentro da igreja. Nós não podemos permitir, mas também nós não podemos nos exceder buscando decidir quem é que faz parte genuinamente do corpo de Cristo. Essa genuinidade da fé, só Deus pode, com certeza, declarar e conhecer. Só Ele tem a visão infalível para isso, nós não. Agora nós vamos falar da igreja como organização e organismo. Mas antes disso, vamos ler aqui o terceiro parágrafo do tópico 2, a igreja visível e invisível. Vamos ler. A própria Escritura reconhece essa realidade ao ensinar que, no meio do povo de Deus, há trigo e joio crescendo juntos até a consumação final. Jesus advertiu que nem todos os que externamente pertencem ao seu povo o fazem de modo verdadeiro. O apóstolo João afirma que alguns se afastam da comunhão visível porque não eram dos nossos, evidenciando que a mera confissão externa nem sempre corresponde à realidade espiritual. Entra justamente naquilo que nós tratamos até aqui. Eu sempre vou trazendo uma leitura da revista para os irmãos poderem acompanhar e entender os tópicos que nós estamos trabalhando. Mas isso eu já exponho na própria ministração da aula. Agora, indo para o tópico de número 3, a igreja como organismo e como organização. Irmãos, fazendo uma pergunta, o que é um organismo? O que vocês entendem por organismo? Qual é a principal característica de um organismo? Gente? Algo vivo. Algo vivo. A igreja ela é chamada de organismo e dentro do próprio texto bíblico ela é equiparada a um organismo, daí que vem o termo corpo, porque a igreja é viva. Parece meio óbvio, né? Todos nós somos vivos, mas quando essa distinção é feita e trazida, ela é feita para relembrar uma característica essencial da igreja. Quando Jesus nos encontra de maneira individual, por meio da iluminação do Espírito Santo, Ele não nos salva e acabou. Pronto, você não vai mais para o inferno. Você agora é chamado e é integrado a um corpo, a uma unidade, onde você vai servir, vai prestar serviço à igreja por meio dos seus dons e talentos e usufruir da comunhão daquele povo que divide a mesma herança com você e viver em estado de adoração até o fim da sua vida. Neste corpo, há uma constante. Por isso que é vivo. Quando alguém é morto, o que acontece? Para. Não há atividade, não há pulso, não há batimento, não há articulação. Começa-se, inclusive, o estado de putrefação. Agora, um corpo vivo é um corpo em movimento. Por isso que o apóstolo Paulo vai chamar a igreja de Cristo de corpo. E todo corpo tem o quê? Tem braço, tem perna, olhos, mãos, cabeça. Cabeça é Cristo. Jesus é o condutor deste corpo em movimento. Em outros textos bíblicos, ele usa outras analogias da época, quando ele vai falar assim, ó, eu sou a videira e vós os ramos. Então, dele que flui vida. Mas há vida na igreja, e a igreja precisa demonstrar a vida. Por isso que nós temos os dons, nós temos a pregação domingo à noite, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos os evangelismos, as ações sociais, as missões, as pautas que nós tratamos na igreja envolvendo programações. Tudo isso. A igreja ela não é estática, ela não é monótona e inerte. Ela segue em movimento. Não tem na física aquele princípio, né, que fala a respeito... eu não sou de exatos, então não espere exatidão da minha parte. Aquele princípio que fala que se você impulsiona o corpo, ele vai estar em movimento, né? Isso, exatamente. Então, quem impulsiona esse movimento? É o próprio Cristo. Mas a igreja precisa estar em movimento. Essa é uma característica dela. Só ver onde é que eu estou aqui. Algumas pessoas levando para um extremo essa característica da igreja, que é a espiritualidade, foram para um lado muito radical. Acabaram, infelizmente, promovendo caos e desregramento.
é o que acontece muito nos movimentos neopentecostais, onde existe uma grande ênfase na espiritualidade, que vira misticismo, que vira um tipo de resgate a uma tradição que mistura um pouco de judaísmo com religião de matriz africana, com um pouco de misticismo oriental, e acaba por virar uma espiritualidade contaminada. E a cristandade não possui mais saúde, não possui mais um caráter saudável. Então, o problema de você ir para o extremo com a compreensão de que a igreja é um organismo vivo, e a igreja não pode ser apática, não pode ser robótica, não pode chegar aqui e entoar o hino de número 3 e agir como se estivesse só num automatismo, como se estivesse em mais um dia de trabalho, às 8 da manhã, com aquele chefe que você não gosta, né, e lidar com aquela gente fofoqueira, né? Então, não é isso. Porque se você interpreta a igreja dessa maneira, você vê mais como obrigação e deixa de ver satisfação. Você tem um dever, mas esse dever é para ser prazeroso. Ele tem essa dúplice função. Ele é um dever prazeroso. Por isso que a igreja é um organismo vivo. E por tantas vezes durante a história da igreja, no Antigo Testamento, e também no Novo, Jesus adverte para as igrejas em Apocalipse, para voltar ao primeiro amor, para voltar à prática das primeiras obras, das primícias da adoração, para voltar àquilo que dá conteúdo à fé. Não é uma formalidade, não é uma reunião ocasional e corriqueira, semanal, que você faz apenas por obrigação, como se fosse um dever secular. Então a igreja ela não é apática. Ela é simpática no sentido de ter carisma, com base nos dons, e aí vem a palavra dons, né? Carisma, no grego, mas ela também é espiritual. O problema de se apegar somente a essa característica é o problema de espiritualizar o que Deus não espiritualizou. Na internet só o que tem são os pastores subindo em pau de sebo, né, e como se tivesse, e dançam, né, e fazem toda uma pirotecnia, e é algo, perdão o uso da expressão, não estou sendo capacitista, esquizofrênico. Isso é esquizofrenizar a nossa fé. E aí que entra a outra característica da igreja, que é a organização. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 40. Peço que algum irmão leia de novo, por gentileza. Capítulo 14, verso de número 40. Pronto, essa é a baliza do nosso serviço. Igreja vital é igreja organizada. Tudo é feito com decência e ordem. Tudo é feito pela baliza que a Escritura colocou. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus desorganizado. Então, Paulo fala nesse contexto desta passagem para uma igreja que estava usando de maneira indevida os dons espirituais. Era gente falando em línguas e não tinha nenhum intérprete. Peraí, vocês estão falando isso para quem? Precisa ter um intérprete, alguém que interprete para a igreja. Então, esse tipo de usufruto e exercício do dom, ele é para auto-engrandecimento. Então, Deus é um Deus de decência e ordem. Por que Nadab e Abiú morreram no Antigo Testamento? Porque eles apresentaram fogo estranho ao Senhor. Não foi o que Deus estabeleceu. Eles inseriram um fogo estranho e também estavam em estado de embriaguez. E conheciam o estabelecido. E ainda assim optaram por inovar uma modalidade de culto que não tinha sido estabelecida. Então Deus ele tem uma maneira de ser cultuado. Dentro da igreja presbiteriana nós velamos muito pelo princípio regulador do culto, né, que é um culto pautado pelas Escrituras. É um culto que é centralizado, norteado e dirigido pela palavra de Deus. Por isso nós temos as liturgias, né, os 3 atos litúrgicos, né, o momento de invocação, confissão, gratidão, leitura da palavra, hinos cristocêntricos, porque o foco é Deus. É a maneira que Deus quer ser adorado. E tantas são as prescrições, né, apresentadas como sacrifício vivo ao Senhor. Né? Então, nós precisamos ter noção de que ser espiritualizado não é ser desorganizado. A igreja ela tem um norte, ela tem um modelo. E o modelo é a própria palavra de Deus. E é interessante como Deus é tão organizado e ele mantém essa beleza nas Escrituras,
Nós vemos a sequência no Novo Testamento. O que Jesus vai dizer para os discípulos? Esperai até que do alto desça poder. Atos número 2. Aí vem a descida do Espírito Santo. Atos número 2, parte final. Pregação. 3, 4, 5, serviço da igreja. Atos número 6, diaconia. A igreja vai se estabelecendo. Primeiro o poder, que é a vitalidade, depois a organização. São duas vertentes que se complementam, que se alimentam e não se excluem. Primeiro recebe poder, depois organiza essa execução do serviço e com base na vocação que Deus lhe deu. Por isso que a igreja tem oficiais, tem presbítero, tem diácono, tem pastor que é ordenado, tem missionário, tem pregadores itinerantes. A igreja tem organização. Tem horários para começar e terminar um culto, começar e terminar uma EBD. Tem horário de programação dos homens para jogar bola ou então para se reunir aqui na igreja. A igreja ela precisa ser organizada. Deus ele não recebe nada espalhafatoso. Eu queria ressaltar também aqui que é a preparo. A igreja ela precisa de um homem que esteja preparado para estar à frente. Por isso, os cursos que são oferecidos Isso. reformada, ele é tão extremo assim. Exatamente. Não sei se todos os irmãos escutaram o que o Joviano falou, mas ele também acentuou que os pastores também passam por um processo preparatório de organização. Dentro da igreja presbiteriana, uma pessoa para ser ordenada pastor, ela passa 4 anos no seminário, geralmente ali em Teresina. Depois disso, volta para fazer um sermão, pregar um sermão, para ser avaliado, para ver se está nas condições de ser licenciado, passar 1 ano numa igreja, então só que já foram 5 anos. Para depois, no final desse ano, fazer um outro sermão de avaliação para saber se está apto para ser ordenado. Então são 5 anos dentro da igreja presbiteriana para alguém virar pastor. Não é abrir a garagem aqui, Assembleia de Deus, sol nascente. Bota os bancos aqui na frente. Todo mundo, tem culto hoje. Nós sabemos, não sei se você sabe, mas existem igrejas que têm cursos de 8 meses para você se tornar um pastor. 8 meses. Algumas são assim, porque o camarada tem o dom da oratória e sabe falar frase de efeito, fez algum curso de coach e ele fala bem, ele já vai para mais de 8 meses. Exatamente. E aqui eu só gostaria de fazer um adendo ao que eu falei sobre abrir igrejas em uma garagem. Isso não é certo, irmãos, mas eu tenho uma visão pessoal de que esse tipo de projeto alcança muita gente também, em periferia. Atinge áreas que o governo, o Estado, a polícia, a ressocialização não consegue alcançar. Então, eu reconheço o valor social desse tipo de projeto. Foi só uma consideração no sentido de entender que realmente, para ser um ministro, um presbítero, tanto que na igreja presbiteriana você é eleito presbítero. É a igreja que avalia se você está apto, se você pode ser uma liderança. Dentro daqueles requisitos bíblicos, né? Governar bem a própria casa, pois quem não governa a própria casa, como é que pode governar a igreja de Deus? Homem de uma só mulher, não dado ao vinho, né? De ser um homem beberrão, um homem pródigo. Então, acaba que o critério escriturístico, ele é o respaldo que nós usamos para ser tão organizados. Alguém quer falar? O Elvis? Ainda corre o risco de dar errado. Quem não tem preparo, exatamente. Exatamente. Mas existe também um risco de se acentuar demais o que é organização, que é a burocratização da nossa fé. É o formalismo religioso, que é o desafio que, por exemplo, um Supremo Concílio lida, um sínodo, um presbitério, de se acostumar tanto com a graça que ela se torna sem graça. E aí tudo fica muito mecânico, robótico, automático, passa a ser interpretado como se fosse um trabalho secular. Você tira Deus da equação. E eu particularmente acredito que essa é uma das maiores dificuldades e desafios da igreja presbiteriana, que tem um sistema tão organizado, tão completo, tão hierarquizado, estruturado, mas ainda assim pode ter o malefício da chamada institucionalização da fé e burocratização da cristandade. É importante que na organização tem uma organização
Exatamente, porque eles vivem em sinergia. A organização e o organismo. Precisa haver aí um conjunto. Foi aí que o quê? A gente vai tratar disso agora. Próximo tópico. Então, finalizando só essa distinção, nós devemos fugir, irmãos, da insensatez nos extremos. Tanto a fé desregrada quanto a burocratização da nossa cristandade são malefícios para a nossa fé. Nós precisamos entender que essas duas visões são complementares para uma vida saudável com Deus. Vamos ler o 1, 2, 3, 4, quinto e sexto parágrafo deste último tópico. Tópico de número 3. Quinto e sexto parágrafo. Essa dimensão organizacional não é uma concessão ao pragmatismo humano, mas parte do cuidado de Deus com o seu povo, que é a organização. A organização serve ao organismo, criando condições para que a vida espiritual seja nutrida, protegida e edificada. Quando a organização é desprezada, a igreja tende ao caos e à desordem e ao abuso espiritual. Quando absolutizada, sufoca a vida e transforma a igreja em mera instituição burocrática. Portanto, a igreja fiel às Escrituras reconhece que é ao mesmo tempo vida e ordenada, espiritual e concreta. Ela cresce como organismo e se estrutura como organização, refletindo a sabedoria de Deus que governa todas as coisas com vida e ordem. E realmente, nosso Deus é um Deus organizado. Ele é um Deus de planejamento. Ele é um Deus que até mesmo na sua própria trindade, chamada economia da trindade, ele distribui funções. Porque quando nós falamos da eleição, da escolha de Deus em relação aos seus eleitos, quem elege é o Pai, quem executa a obra da redenção é o Filho, e quem aplica essa obra é o Espírito Santo. Então ele mesmo tem essa organização, distribuição e função entre ele mesmo. Agora, irmãos, nós vamos partir, eu não vou até fechar a revista, para um tópico que não está na revista, mas eu julguei muito pertinente inserir. Um caráter da igreja que é de suma importância para que nós entendamos melhor a respeito de eclesiologia. O caráter interdenominacional da igreja. Nós falamos da igreja enquanto militante, enquanto triunfante, visível, invisível, organismo, organização. Agora vamos falar a respeito do caráter interdenominacional da igreja, pois eu acredito que essa é uma compreensão que passa desapercebida por pessoas que têm, às vezes, um senso de enrasamento muito grande dentro de uma igreja, como a irmã que a senhora mencionou, que acabam por ter uma visão de túnel a respeito do reino de Deus. Então, o reino de Deus é onde eu estou. É onde eu me encontro. E é onde estão comigo os que se assemelham comigo. Mas o reino de Deus, irmãos, é grande demais para ser limitado a um CNPJ ou letreiro de igreja. Fazer isso é colocar na obra de Cristo algo que não faz parte da cruz. Quando Cristo morre, Paulo vai dizer que ele derriba as barreiras da separação. Pois o propósito do sacrifício e do ministério da reconciliação é ser inclusivo. E essa também é uma palavra que passou a ser sequestrada por alguns segmentos políticos, inclusão. Virou feio, falar inclusão, que tem relação com algumas pautas, ou então pessoas que são partidárias a alguns partidos de esquerda, ou então alguns assuntos que dizem respeito àquilo que aparentemente contraria a fé cristã. Mas Deus é inclusivo. Não com o pecado ou pessoas que vivem em estado de pecado, mas ele é inclusivo em relação ao seu reino, na abrangência dele. Quando nós vemos a visão escatológica da igreja lá em Apocalipse, o que é que nós vamos ver? João diz que viu povos de toda tribo, nação, língua, todos reunidos, louvando o Cordeiro. Povos de todas tribos, nações e línguas. É o povo só da igreja presbiteriana? Lá está escrito, igreja presbiteriana? É o povo só da igreja batista? É o povo só da Canaã? É o povo só da quadrangular? O reino de Deus, ele é, nesse sentido universal, como nós falamos, não a igreja do bispo, mas universal pela característica de ser abrangente, e ele escolhe pessoas de maneira indiscriminada. Daí que vem o termo acepção de pessoas. Deus, ele escolhe cada um de nós sem acepção de pessoas. Então tem um paraense aqui, tem vários cearenses, eu estou em minoria,
Já que a gente está falando tanto de inclusão, eu estou em minoria, porque eu sou do Pará. Paraibano, Nordeste também faz parte aqui da facção, então eu sigo sem representação. Sério, Fabiano? Então, carioca. Deus, ele escolhe as pessoas de maneira diversa. E é por isso que é importante que nós compreendamos que na Igreja de Deus, unidade não é sinônimo de unanimidade. Embora seja imprescindível que nós concordemos naquilo que é essencial, não há nenhuma obrigação ou condição para que você comungue com pessoas que discordem de você naquilo que é secundário e unilateral. Existe uma famosa frase que é atribuída a Agostinho, mas a autoria é muito incerta, né, que fala que no essencial, unidade, e em tudo, amor. No mais, liberdade. No essencial, unidade, e em tudo, amor. O que é essencial, de acordo com os fundamentos da nossa fé? Quem é que você pode chamar de irmão e considerar pertencente da igreja militante, triunfante, invisível, visível, como organismo, organização? É uma pessoa que crê no Senhor Jesus, de toda a alma, coração e entendimento, uma pessoa que dá frutos dessa conversão e uma pessoa que crê genuinamente nos artigos fundamentais da fé. O que é artigo fundamental da fé? É o irmão do lado ser aliancista? É irmão do lado batizar a criança? É irmão do lado ser calvinista? Essas condições, elas nunca foram trazidas e impostas pelas Escrituras. E o problema surge quando nós elaboramos critérios alternativos para medir união. E é geralmente aí que nós causamos divisão. Pois temos uma grande dificuldade, irmãos, de tolerar pessoas que cometem um pecado hediondo e terrível de ser diferente de nós. Como nós temos, já vou dar a palavra, como nós temos dificuldade com isso? Tem uma frase que é de Aristóteles, né? Que Aristóteles diz assim, o homem é um animal, todo mundo já deve ter ouvido, né? O homem é um animal social. Aí tem um artista francês que complementa, o homem é um animal social, não se preocupe, que detesta o seu semelhante. Então, infelizmente, nós padecemos deste vício de estabelecer um critério de relação com pessoas que nós somos chamados a ter união. Nós somos chamados a ter união. Quando nós formos se relacionar com uma pessoa dentro da igreja, presbiteriana, batista, Canaã, assembleia, nós devemos só fazer a peneira e o filtro em relação àquilo que aquela pessoa professa e crê. Você vai deixar acessar a sua intimidade uma pessoa que é testemunho de Jeová? Não. Essa pessoa nega a divindade do Filho de Deus. Ela contraria João 1, contraria Paulo, contraria toda a Bíblia. Você não vai comungar com uma pessoa dessa. Porque o espírito que está nela não é o que está em você. Você vai comungar com uma pessoa que é kardecista? Que é espírita? Não. Você vai comungar com uma pessoa que é muçulmana? Não. Que vai dizer que Jesus não morreu na cruz? E a Bíblia vai dizer que todo aquele que nega que o Filho veio em carne, nele habita o anticristo, o espírito do anticristo? Não. Significa que você vai ser descortês com essas pessoas? Vai ser grosseiro, vai tratar mal, vai impor alguns limites relacionais de toda maneira? Não, também. Em tudo, amor. Em tudo, amor. Pois aí você contamina não só a visão que essa pessoa tem da sua fé, mas o seu testemunho também. Nossa vida é uma vitrine. Então está sendo observado o tempo inteiro por quem está lá fora. Não sei se todo mundo tem experiência de ter pais ou familiares descrentes, mas vá fazer alguma coisa errada na frente de familiar seu descrente. Isso porque é da igreja. Isso porque é da igreja. Às vezes o diabo delega algumas funções, né? Às vezes ele estabelece um secretário ali e aí vai logo no nosso testemunho. Então nós precisamos ter essa baliza. E só tem uma visão saudável da igreja quem tem uma visão correta sobre Deus. Porque Deus é um e diverso. Assim como a sua igreja conserva unidade em meio à diversidade. Deus não compartilha a mesma substância que o Filho e o Espírito Santo? E ao mesmo tempo não é três, de maneira misteriosa? Assim é a igreja. Ela compartilha unidade em meio à diversidade, em meio às diferenças.
É esse o nosso chamado, irmãos, em relação à vida eclesiástica. Então nós não podemos fazer um garimpo eclesiástico que nada mais é do que uma picuinha embutida para selecionar quem nós deixamos entrar na nossa vida, com quem nós vamos conversar, se aquela pessoa de fato é crente ou não. Nós não temos a liberdade e nem a prerrogativa de fazer esse tipo de filtragem. E o corpo de Cristo é heterogêneo. Não espere encontrar unanimidade e uniformidade, você não vai encontrar. O Joviano pensa diferente de mim, coisa X, Y, Z. A irmã Joyce talvez não vai concordar com tudo que a irmã Nicaele fala. Mas unidade é sinônimo de harmonia, não uniformidade. É como a sinfonia, que conta com vários instrumentos, não repetindo a mesma nota, mas juntos, trabalhando para gerar uma grande melodia. É isso que é a Igreja do Senhor, meus irmãos. A Igreja do Senhor é isso. Esqueci de falar. É não se relacionar com o irmão que fala glória a Deus? Não. É proibido falar glória a Deus dentro do templo? Não. Bater palma? Bem não. Nós, como igreja presbiteriana, não tendemos a não bater, mas tem até algumas que batem. Tapipoca bate palma, IPE bate palma, IPA, que é a Aerolândia, bate palma. São costumes. E existem momentos, depende do louvor, depende do hino, depende da circunstância. Mas é zelando pela organização e pela decência do culto que às vezes nós não batemos. Mas essa é uma proibição bíblica que não existe para nós usarmos como parâmetro se vamos se relacionar ou não. E a história do glória a Deus, eu achei muito importante você falar na forma da e você também responder, e eu fiquei buscando um momento que você ia falar sobre isso. Porque, de certa forma, devido à organização, a gente se vê muito engessado às vezes. Né? E o fato de você dar glória a Deus aqui no culto, na hora do culto, é maravilhoso. Agora não precisa. Glória a Deus! Eu acho que você evita isso aí, Aí esse glória a Deus foi com indecência e desordem, né? Aí surge alguém muito espiritualizado, aí começa. Agora Deus, aleluia! O pregador quer jogar no ar, e aí surge outro, Deus não é surdo, o que a gente quer. Não, a gente pode falar, às vezes eu estou ali na frente, eu falo ali, e a gente tem vontade de fazer algumas coisas que a gente não faz, até porque somos já muito engessados na nossa forma de cultuar, mas que não é pecado, e que não estaria também ofendendo nem a A e nem a B. Né? Então é muito interessante. Exatamente. E às vezes é uma materialização do intuito das graças, né? Às vezes você está só levando de uma maneira mais vocal e verbal aquilo sobre louvar o Senhor, né? Então, eu não considero ilegítimo, mas novamente, o parâmetro é a ordem, a decência do culto, entender se é pertinente e devido, se isso não vai comprometer a condução da liturgia, do pastor, a pregação, vai dificultar a escuta dos outros irmãos. Então é só esse juízo de valor que deve ser feito a respeito da adequação desse tipo de ato. Mas, finalizando, meus irmãos, eu acredito que durante a ministração eu trouxe algumas aplicações, né? Então eu só ia pedir para os irmãos finalizarem junto comigo, sei que já são 11h17, a leitura de Apocalipse, capítulo 5, versos 9 a 10. Apocalipse, capítulo 5, versos 9 a 10. Vamos ler todos juntos? Todos encontraram? Pois vamos ler juntos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Amém. Amém. E nós vemos uma visão escatológica dos fins dos tempos a respeito da Igreja do Senhor, onde nós vamos ver desde um indígena de uma tribo distante, que coloca aqueles utensílios que parecem uma tampa de Nescau no beiço, até uma juíza que mora no Alphaville, até uma pessoa que é asiática, uma pessoa que mora aqui no Nordeste. Essa é a variedade do reino do Senhor, e que é tão bela, pois também nos proporciona a bênção de poder usufruir da unidade, que é a herança em comum que cada um aqui compartilha. Daí que vem a palavra comunhão. O que é comunhão? Que é koinonia no grego. Vem de koinos, que é comum. O que você tem em comum com cada um aqui? Você tem em comum que você foi resgatado. Você era um pecador perdido em seus delitos e pecados. E foi regenerado pelo Espírito Santo do Senhor para fazer parte de um plano de redenção que começa agora e vai desde a eternidade. É essa que é a multiforme característica da Igreja de Deus. Amém?